Alimentação da criança. Nenhum café, nem chá, nenhum álcool, sob nenhuma forma. Para que dar excitantes a um ser em perpétuo movimento como a criança? É um contrassenso. Além disso, a criança não gosta de vinho. Não lhe crieis necessidades inúteis. Quanto menos ela tiver, mais rica e mais feliz será na vida. Spilto! Sumo de uva concentrado. O Spilto é obtido exclusivamente pela concentração de sumo de uva do Douro. Ele contém todo o açúcar natural, assim como as matérias extrativas e os sais naturais de uva, a que são devidas as suas qualidades tónicas e higiênicas. O Spilto é, portanto, um verdadeiro extrato de uva. Usa-se em todas as ocasiões em que se emprega o açúcar, por exemplo, como refresco, com água simples, etc., para a preparação de doces, bolos, confeitarias, geleias, marmeladas, etc. As crianças gostam de fatias de manteiga e Spilto, que assim formam um alimento completo e fortificante. Note bem, com o tempo o Spilto, devido à sua grande concentração, se torna sólido. A minha conversão. Há 7 anos, aproximadamente, que eu comecei a adotar o regime vegetariano na minha alimentação e com resultados tão benéficos que, apesar da luta tenaz que fui obrigado a manter com antigos hábitos inveterados no meio em que vivo, jamais o cadáver alimentar voltou a fazer parte das minhas refeições. Sabonetes naturistas, higiene da pele, toalete racional. Artigos fabricados com óleos vegetais, cinzas de plantas e essências de flores. Lavam e não prejudicam a pele. São isentos de soda cáustica. Não contêm gordura animal. Recomendados pela Sociedade Vegetariana de Portugal aos seus associados, leitores de O Vegetariano e ao público. Soufflé de maçã. Descascadas, 6 maçãs regulares são partidas em fatias muito finas, das quais se tiram as pevides e invólucro. Bate-se bem uma colher de sopa de farinha de trigo em meio litro de leite, meia colher de açúcar e uma gema de ovo. Juntam-se depois 2 claras de ovos em ponto de neve e uma pitada de sal. As fatias de maçã põem-se dentro desta calda. Numa pudineira untada com manteiga de vaca, deita-se um pouco da calda, em seguida algumas fatias, depois mais calda e assim por diante, até encher. O resto da calda põe-se por cima. Vai ao forno, carrega-se com uma colher frequentes vezes em toda a superfície e, em estando cozido, vira-se num prato. Fica perfeito quando o corte imita exatamente o fiambre. Conselhos aos noctâmbulos. Trabalhar de noite merece açoite. Quem o sol acompanha, 1000 venturas ganha. Deitar cedo e levantar cedo dá saúde e espírito ledo. Trabalha de dia quem bem se guia. Deita-te a horas e melhoras. Se fizerdes todos assim, tereis saúde, vida sem fim. Socorrer os encarcerados é uma caridade sublime. Restam 2 meses ainda para adquirir a liberdade ao infeliz João dos Santos Gonçalves. E se lhe não valer a filantropia dos naturistas, ver-se-á obrigado a retrogradar para o regime execrado e criminoso ou a morrer à fome. Valham-lhe os que puderem. Sheila, frasco de perfume violeta. Colleen, frasco de perfume de flores Irish. Floss, sem perfume. Shaving and shampoo, latas de pó para barba e cabeça. Talcum, latas de pó antisséptico para a pele. Quantas vezes o leitor de noite e mesmo ao entardecer não é apoquentado pela ferradela dos mosquitos? Pois tem ao seu alcance um processo fácil de impedir esse incómodo. Basta esfregar a cara e as mãos
com suco de limão azedo. Demais, o limão fortifica e depura a pele e é um desinfetante pelo ácido cítrico que contém em abundância. Nas regiões palúdicas de Portugal, colónias e Brasil é de suma conveniência esta prática que suprime os mosquiteiros e as redes nas vidraças. Até os frutos servem para nos libertarmos das investidas dos insetos. Experimentar é conveniente. Abri os olhos, refleti bem, aproveitai! Se quereis viver muitos anos e ter uma velhice cheia de vigor, tratai os vossos achaques com ervas medicinais, como faziam os nossos avós. Flora Medicinal Ervanário Modular, Rua de Fernandes Tomás, 432, Porto. A primeira e única casa de ervas medicinais com um médico farmacêutico. Cura radical de muitíssimas doenças. Consulta médica gratuita. Compra e vende por junto ervas medicinais. Florentino Siero, frugívoro, falando bem o espanhol, o francês e razoavelmente o português. Oferece-se para escritório ou serviço decente. Envenenamento pelo calçado. O calçado pode ser a origem de um envenenamento também. Um indivíduo precisou ir a um enterro e mandou tingir umas botas de preto. 2 horas depois, calçou-as e andou 2 km até ao cemitério. Ao chegar lá, empalideceu e os lábios arrocharam-se-lhe. Sentia-se mal disposto, com um pulso apressado, dilatação das pupilas, etc. Estava envenenado. A origem tinha sido a tintura do calçado. Tirado este, dias depois, melhorou. Tinha sido a anilina com que tinham sido pintadas as botas, o agente da intoxicação. Os 16 mandamentos dos apóstolos do naturismo. Não frequentes a taberna. Não fumes. Não bebas álcool. Não comas carne nem peixe. Não uses vestes pomposas. Cuida do teu corpo. Sê moderado. Sê virtuoso. Não sejas exaltado. Amai e respeitai vossos irmãos e vossos pais. Estima a tua companheira e teus filhos. Sê previdente. Estuda a tua personalidade. Não maltrates as flores, as árvores e os animais. Não sejas orgulhoso. Aproxima-te da natureza. Grande Hotel Fruti Vegetariano, único estabelecimento do género em Portugal. Este grande hotel fica situado próximo da Estação Central de São Bento, no centro da cidade, em local privilegiado, com amplos e ventilados quartos e muita luz, todos com janelas para o nascente e sul. Grande terraça ao nascente, sul e poente para banhos de sol, chuva e recreio, de onde se desfrutam extensos panoramas para Gaia e grande área do Porto. Tooth Soap, sabonetes para dentes em caixas de alumínio. Produtos de primeira qualidade, chegados recentemente. Vendas por junto e a retalho. Encontram-se também na Padaria Cunha, Rua de Santa Catarina, 493. Pão de glúten, especialidade de pão indispensável aos diabéticos, dispéticos e estômagos debilitados. Sendo o azote um alimento exclusivo e imprescindível na diabetes, todas as sumidades médicas instituem o uso de pão de glúten, isento de amiláceos, nos regimes preconizados aos diabéticos para substituir o pão comum muito rico em amido. Esta variedade de pão de glúten, sem dúvida, a melhor qualidade que aparece no mercado, é apresentada na forma de cacetes e, além das propriedades médicas e digestivas que apresenta, recomenda-se também pelo esmerado do seu fabrico, que o forma de sabor agradável e até excelente para todas as refeições, lanches, etc. Experimentem este produto dietético à venda na Padaria Cunha, Rua Santa Catarina, 489 a 493, Porto. Horticultores. Moreira da Silva e Filhos. Plantai as nossas árvores e colhereis os melhores frutos. Diz o Dr. Amílcar de Souza: só diz que o bacalhau é bom quem não come os frutos destas abençoadas árvores.
Por pintarem os lábios, envenenam-se várias meninas. Informam de Filadélfia que muitas alunas de um colégio daquela cidade apresentaram sintomas graves de envenenamento. Procedendo-se a uma investigação para descobrir as causas que poderiam ter provocado este acidente, chegou-se à conclusão de que ele fora determinado pelo rouge de que elas se serviam para pintar os lábios, o qual continha grande dose de matérias tóxicas. Casacos impermeáveis para homem, senhora e criança. É indispensável aos naturistas que queiram ou precisem de andar à chuva sem incómodo. Os casacos impermeáveis Silex são os melhores e mais baratos. As suas excelentes qualidades rivalizam com outro qualquer impermeável em tudo porque permitem uma ótima circulação do ar através do tecido. As suas excelentes qualidades rivalizam com outro qualquer impermeável em tudo porque permitem ótima circulação do ar através do tecido, proporcionando muito conforto e higiene, qualidades que os outros não possuem, o que já é conhecido. Prefiram sempre os ótimos e baratos casacos impermeáveis marca Silex. À venda na Alfaiataria Benjamin Pinto Meireles, na Rua de Santo Ildefonso, 453, na Rua São Jerónimo, 199, na Casa Vegetariana, Rua do Almada, 313 e 315, Porto. Telefone 1296. Não confundir com a impermeadora, porque em nada se parece com o processo usado por ela. Salvo pelos frutos. O Sr. Bjorn Wiborg conta-nos como conseguiu libertar-se de uma torturante doença que o teve às portas da morte. Há mais de 20 anos principiei a sofrer de uma doença dolorosíssima que se foi agravando de ano para ano. Tinha o estômago dilatado, sofria horrivelmente. Parecia que uma abraçadeira de ferro me envolvia, não me deixando respirar. A garganta sempre cheia de catarros, um péssimo hálito, tonturas e uma sede que não podia mitigar de alguma forma. Padecia de hemorroidas terríveis. Enfim, numa palavra, estava num tão precário estado de saúde que dificilmente se podia exceder. Cheguei a ponto do estômago estar de tal forma enfraquecido que já nada podia digerir. Quando tomasse qualquer alimento, caía, sem sentidos. Estava magríssimo, parecia um esqueleto. Poucos dias teria para viver, pesava apenas 45 quilos e só tinha 40 pulsações por minuto. A cara cobriu-se-me de rugas, os olhos encovaram-se e com pronunciadas olheiras. Na idade de 30, parecia um velho de 70. Recorri ao vegetarianismo, banhos e massagens que me fizeram muito bem, chegando o meu peso a aumentar 4 quilos e as pulsações mais 5 por minuto. E assim consegui viver estes 12 anos. O nosso ilustre secretário, Sr. Ribeiro, o mais devotado esteio desta campanha humanitária, ao qual, em primeiro lugar, se deve o avanço desta revista. De caráter de fina têmpera, renovado, remoçado e curado pelos frutos, acaba de prender o seu futuro num auspicioso enlace, de todas as maneiras notável, com a, porventura, mais gentil e mais formosa frugívora de Portugal, excelentíssima senhora Dona Julieta Rodrigues. Honra seja e louvores mil vão desta feita, nestas palavras simples, para os primeiros noivos frugívoros, para umas mesmas doutrinas que os ligaram, irmanados em fé, reconstruídos e vivificados pela mais sã das alimentações. O Sr. Ribeiro e a sua excelentíssima esposa vão ser os mais afortunados dos noivos. Em sua habitação só se abrirá a porta para receber frutos. Não baterá a aldraba à peixeira com o seu pescado na canastra, a cheirar a putrefação. E os homens do talho não terão lá quem lhes ajude à carnagem vil, comprando-lhes os despojos
cadavéricos. Marmita Igi, o melhor aparelho para cozinhar a vapor, conservando aos alimentos todos os seus sais nutritivos. Não mais comida queimada. Cozinha simultaneamente 5 pratos. O descanso das cozinheiras. Economia de 70% no combustível.